Fala, meus amigos, tudo bem? Edu Ferreira com vocês. Estamos iniciando aqui mais um podcast Empreendendo Empreendedor. Edu Ferreira com o Vitor Sevioli. E hoje mais um dia incrível com muito conteúdo para você. Já aproveita aí, já curta, compartilha, se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito. E pega uma caneta e um caderno que hoje vai ser potência aqui para você. Vai ser informação de primeira. Seja bem-vindo, meu amigo Vitor Sevioli. Tudo bem, meu querido? Fala, Guerreiro. Prazer estar aqui com você novamente. Prazer todo meu, cara. Parece que foi ontem que a gente gravou o Pois anterior. é, rapaz. Passa Cara, demais, hein? a semana voa aí para você também ou não? Voa, tá louco. Aqui é turbina na semana, cara. Nem começa, a semana já tá terminando, entendeu? A sensação é essa mesmo. Edu, mais uma vez é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com você aqui, empreendedor, que está prestigiando aqui o nosso trabalho. Edu, eu tenho que confessar que, para mim, esse é o momento mais agradável da minha semana. Verdade, cara. Que legal, Vitor. Bom, para quem não sabe, apesar dos episódios irem ao ar aos sábados, a gente grava na sexta, né, do finalzinho de Na tarde. sexta. Então, depois de uma semana carregada de atividades, aí a gente para aqui para poder trazer esse conteúdo para empreendedores, né? E para mim, especialmente dizendo, é o momento mais agradável da semana, porque é um tema assim que me desperta assim muito desejo de falar a respeito. E eu sei que para os empreendedores também que desejam evoluir, que desejam crescer na sua empresa e na sua vida pessoal, a gente faz esse conteúdo aqui com bastante energia, né, Edu? Para que o Sem empreendedor dúvida. possa de fato se beneficiar. E o bom de ser feito na sexta também, né? Porque aí tá conteúdo fresquinho, né? Passa a semana toda, aí tudo que acontece durante a semana a gente compartilha aqui com vocês. E lembrando que nós estamos aqui no nosso terceiro episódio, nós começamos uma série com 3 episódios, nós falamos sobre gerenciamento de vida para empreendedores. Fizemos o episódio 1, 2, esse é o terceiro. Então, convido a você, se você ainda não assistiu, na hora que terminar essa live aqui, corre lá no canal, assiste 1, 2 e 3, que são séries contínuas, para você entender a linha de raciocínio que o Vitor aqui, cara, o cara potência, o cara é brabo no assunto, em termos de produtividade, administração pessoal, o cara manda muito bem. E o que nós vamos falar hoje, né, Vitor? Aqui, ó, terceira série. Como uma rotina eficaz pode alavancar os resultados empresariais e melhorar a qualidade de vida. Cara, esse aqui dá uma palestra sensacional com esse tema aqui. Com certeza, muitas pessoas, inclusive eu, quero entender como que eu realmente posso ter uma rotina eficaz. É ou não é, Vitor? É isso aí, Edu. E é importante a gente frisar a importância desse tema, porque o empreendedor, como a gente já citou nos episódios anteriores, ele quer fazer bem feito o negócio dele, a gestão do seu negócio, e ele quer cuidar da vida pessoal dele, ele quer ter qualidade de vida, né, Edu? Sim. E a criação de uma rotina que privilegia essas duas coisas ela é fundamental. Você é um cara de rotina, Edu? Sou de rotina, cara. Você gosta que o seu dia ele seja orquestrado aí por uma rotina que você já estabeleceu previamente? Assim, eu tenho, como é um trabalho muito dinâmico, né? Às vezes acontece, tô aqui fazendo uma coisa, porque eu recebo uma ligação, eu tenho que cato o carro e já saio correndo. Mas eu procuro, sim, dentro das condições, fazer de maneira planejada, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Hoje mesmo foi um dia atípico, muito atípico. Engraçado que sexta-feira tá sendo atípico, né? E chegou o friozinho essa semana aí, né? Para quem gosta de frio, né? Se deliciar. Eu particularmente não gosto de frio. Você gosta de frio, Vitor? Entre o calor extremo e o frio extremo, eu fico com o frio extremo, porque você põe 5 blusas, você resolve. O calor, quando tá aquele calor muito forte, ou você tá no ambiente de ar-condicionado ou fica incômodo, né, Edu? Mas assim, esse frio que tá fazendo aqui eu não gosto não, viu? O que eu gosto do frio, o que eu gosto, assim, é um frio um pouco mais brando, né? Mas uma coisa que eu acho delicioso, assim, é esse sol, cara, do inverno. Isso é top, velho. Você falou um negócio muito interessante que já dá para entrar no conteúdo aqui. Você não gosta nem do extremo de muito calor, nem do extremo do muito frio. O lado empreendedor também é a mesma coisa. Você não pode levar para o extremismo, trabalhar de maneira louca, sem
sem tempo para nada, e também você não pode ficar na vagabundagem, né, Vitor? Achar que vai ganhar dinheiro sem fazer nada, sentar no sofá e espera vir o negócio, que também não funciona. Você tem que ter uma balança aí, que realmente é o propósito do nosso bate-papo aqui, né? Exato, é o propósito do nosso tema de hoje, né, que é a criação de uma rotina eficaz, né? Porque o que Sim, de fato, Edu, é uma rotina eficaz? Vamos só recordar uma coisa, a gente falou que nos episódios anteriores de se determinar prioridades, né? Então, o que é sim, prioridade na vida do empreendedor? Então, vamos pensar o seguinte: nós temos objetivos na nossa vida, né, Edu? Objetivos a longo prazo, objetivos que a gente vai atingir daqui 10 anos, daqui 5 anos, nós temos objetivos a médio prazo e nós temos objetivos também a curto prazo, coisas que a gente pretende atingir daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses. E a gente precisa desenvolver uma rotina que nos ajude a alcançar esses objetivos maiores, né? Seja no âmbito profissional, na empresa, ou seja no âmbito pessoal. E aí que entra a importância da rotina, né? Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, a gente até citou ela em episódio, acho que no primeiro episódio a gente citou, que rotinas extraordinárias geram resultados extraordinários. Então, se eu sim. crio na minha vida uma rotina eficaz, que é aquele tipo de rotina que vai fazer com que a gente atinja os objetivos que a gente mesmo traçou, tanto os objetivos a longo prazo, os de médio e os de curto prazo, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Então, a rotina, ela ajuda a fazer isso. Porque no limite, né, Edu, os nossos resultados, eles são apenas frutos do que a gente faz cotidianamente, né? Sim. E Para pensar assim, as coisas que você tem hoje. Você não precisou fazer uma sequência de coisas diariamente para ter o resultado que você tem hoje. Pensa, por exemplo, aí no seu negócio de imóveis. Durante uma época da sua vida, você teve que fazer uma sequência de ações diárias até que você conseguisse montar o seu negócio de imóveis. sim. Depois que você montou ele, você teve que continuar fazendo uma sequência de ações para que você mantivesse o seu negócio. Senão, ele já teria É. desaparecido, né? Quando eu comecei no mercado imobiliário, tem uma frase de um conhecido do Nordeste, cara, que ele fala assim: eu quebrei em 3 partes e perdi a bandinha no meio, não dá para colar, entendeu? E eu tava nesse exato momento assim também na minha vida, cara. Eu morei um tempo fora do estado de São Paulo, morei no Rio de Janeiro, passei um tempo em Brasília, fui pro Nordeste. Quando eu voltei do Nordeste para cá, eu voltei, cara, eu já tava casado, tinha uma filha, e, cara, de uma mão na frente e outra atrás. Fui morar com meu sogro, 2 cômodos, cara, pensa numa. Aí comecei no mercado imobiliário. Eu não tinha nada no mercado imobiliário, cara. Não tinha cliente, não tinha carteira, não tinha contato, não tinha absolutamente nada. Estava chegando na cidade naquele momento. Isso há 10 anos atrás. Qual foi minha única preocupação naquele momento? Cheguei pro cara da imobiliária e falei assim: querido, como que eu faço para ganhar dinheiro nesse negócio? Ele falou assim: cara, você tem que trazer imóveis para o negócio, para a imobiliária. Falei: então tá bom. Na época eu tinha um Uno. Cara, imagina 10 anos atrás o preço do combustível como era, e o Uno já tem a fama de ser econômico. Mas eu gastava no Uno R$ 50 de gasolina a cada 2 dias. E tanto que eu rodava, cara. Rodava de manhã até a noite, captando imóvel. Então eu não tinha preocupação nenhuma em vender. Não queria, porque eu não estava podendo atender. Porque o atendimento, cara, muita gente se esquece do atendimento. Você tem que estar bem psicologicamente, mentalmente, né? Ter uma postura legal, porque senão você não consegue fazer um bom atendimento. As pessoas percebem que você não está legal. Sem E dúvida. aí minha preocupação total foi captar imóveis, cara. Eu fui o maior captador de negócio daquela imobiliária. Depois de 2 meses, Vitor, depois de 2 meses, cara, eu não ganhei dinheiro nenhum. Acho que no final do segundo mês, alugaram uma captação minha, eu ganhei acho que uns R$ 1.500, e depois eu consegui fazer minha primeira venda com quase 3 meses de negócio. Entendeu? Então, não tem, é o que você falou, é uma rotina. Eu falei, eu preciso fazer isso para ter aquele resultado. Se não, meu amigo, o resultado não chega. Você tem que botar pressão, empilhamento naquilo, porque senão o resultado não vai chegar, não. Exatamente. E você vê, você teve que fazer, você ficou captando imóveis por 2 meses, né? Você teve Isso que aí. fazer durante esses 2 meses isso rotineiramente.
para que ao final desses 2 meses você tivesse aí uma carteira de imóveis, onde agora você ia poder comercializar eles. Sim. Se você for pensar, Edu, é assim para tudo na vida, né? Vamos Exato, pensar na cara. época de escola. Para que a gente pudesse se formar lá, entrar lá no pré, e sair da escola lá no final do ensino médio, no terceiro colegial, a gente teve que rotineiramente, todo dia ir para a escola de segunda a sexta, fazer isso por aproximadamente aí uns 13 anos, para ao final desses 13 anos, fazendo isso rotineiramente, ter a formação. Aí imagina a pessoa que entrou na faculdade depois disso, ela teve que fazer a mesma coisa por mais 4, 5 anos para se formar na faculdade. O empreendedor, se você for pensar quando você abriu sua empresa, você teve que fazer rotineiramente uma sequência de ações para que você pudesse abrir a sua empresa. Então você foi lá, pensou no tipo de produto que você ia vender, pensou talvez aí em qual região você ia atender, onde você ia montar a sua empresa, seria estrutura física, estrutura digital. Aí se for estrutura física, você começou a mentalizar onde seria o barracão, como vai ser a disposição das prateleiras, vai ter balcão, não vai? Vai ter computador. Você começou a ter que todo dia, rotineiramente, ter um tipo de ação para que ao final sua empresa estivesse montada. E depois É, que a empresa foi montada, você precisou continuar todo dia alimentando a sua empresa. Você ia lá e abria a empresa todo dia cedo, aí você atendia seus clientes, você tinha uma rotina para que a sua empresa ela continuasse funcionando. E é assim com tudo na vida, né, Edu? exato. Às vezes, Edu, as pessoas me perguntam assim, mas Vitor, eu não sou um cara de rotina. Eu não gosto de ficar preso em rotina. Eu preciso ter uma rotina. Aí eu sempre respondo com outra pergunta, né, Edu? Eu pergunto assim: você precisa ter uma rotina? Porque é a própria pessoa que tem que responder, né, Edu? Porque se a Sim. pessoa, aí volta a dizer, cada um tem os seus próprios objetivos. E se a pessoa está conseguindo atingir os objetivos sem uma rotina, beleza, toca do jeito que está, né, Edu? Continua fazendo. A questão é, se a pessoa não está conseguindo atingir os objetivos que ela quer, é por falta de uma rotina. Na grande maioria dos casos que eu conheço, os resultados de uma pessoa, os bons resultados, tá? A gente não está falando dos resultados medíocres. A gente não está falando das frustrações. Os bons resultados que uma pessoa consegue na vida, seja no âmbito empresarial ou no âmbito pessoal, é porque ela estabeleceu uma rotina e por um determinado tempo ela fez aquilo rotineiramente até que ela atingisse os resultados. Eu, Sim. Edu, eu não funciono sem rotina. Eu sou um cara extremamente rotineiro. É que rotina. Ô, Vitor, tira uma dúvida aqui. Eu tenho uma concepção de rotina. Rotina, para mim, não é fazer todo dia a mesma coisa. Rotina, para mim, é você ter os hábitos. Por exemplo, eu sei qual botão que eu tenho que apertar para ter o resultado que eu quero no final do mês. Então, rotina não quer dizer que você todo dia tem que chegar às 8, ficar apertando aquele botãozinho. Não, é uma rotina que você tem assim. Segunda é isso, terça é isso, quarta é aquilo. Então, isso é a rotina. Né? Isso na minha concepção. Eu queria que você explanasse para mim, no seu ponto de vista, o que é uma rotina saudável. Porque a palavra rotina, ela é uma palavra negativa no mercado. Né? Muita gente fala, até no casamento, o casamento caiu na rotina, por isso que separou, não sei o quê. Então, Sim. as pessoas têm uma conotação negativa dessa palavra, né, rotina. O Edu, essa questão da rotina, você falou assim que você não tem uma rotina onde você todo dia faz as mesmas coisas no mesmo horário. Só que você Sim. tem um outro padrão de rotina. Você sabe que na segunda você tem que fazer tal coisa, na terça você faz outra, então você criou um padrão de rotina meio que semanal. Mas você Uhum. respeita isso. Por quê? Porque você está se respeitando. Então, a questão da rotina que a gente quer trazer aqui, Edu, é que para cada ser humano, para cada empreendedor que está aqui assistindo a gente, ele tem uma vida pessoal que ele quer dar certo e ele quer ter um negócio que ele precisa dar certo também. Então, aqui, eu acho que todo mundo está alinhado com isso. A questão é que para que esse resultado ele seja alcançado, precisa haver um padrão de comportamento que entregue esses resultados. Eu preciso fazer coisas no meu dia a dia para que o meu negócio dê certo e para que a minha vida pessoal esteja em equilíbrio. Aí eu vou precisar encaixar
esse padrão de comportamento dentro de um dia de 24 horas, dentro de uma semana de 7 dias. Aí cada pessoa, Edu, vai precisar, respeitando a si próprio, criar o que é a rotina, falando em termos simples. É um padrão de comportamento que você vai ter num dado período que vai te entregar determinados resultados. Então, a pessoa que não é muito rotineira, aquela pessoa que não gosta muito de ficar aí todo dia, nos mesmos horários, fazendo as mesmas coisas, ela vai criar uma rotina um pouco mais flexível, mas que no limite ela tem que ser congruente com o objetivo que ela quer para a vida dela. Sim. Então, por exemplo, eu já sou uma pessoa muito rotineira no pé da palavra mesmo, entendeu, Edu? Então, eu criei uma rotina onde eu respeito horários, onde todo dia, nos mesmos horários, eu faço mais ou menos as mesmas coisas. Só E que você usa entenda que alguma ferramenta para te ajudar nesse monitoramento de horário? Algum aplicativo que pode ajudar alguém aí que está nos escutando aí? O que você usa? eu testei bastante coisa, viu, Edu? Eu testei bastante coisa nesse período. Hoje a ferramenta que melhor me atende é o OneNote da Microsoft. Na verdade, o OneNote nada mais é do que um bloco de notas, só que ele é um bloco de notas turbinado. Então, dentro desse bloco de notas, eu consigo arquitetar a minha rotina. Eu consigo criar ali várias categorias para a minha vida e eu consigo estabelecer qual que é a rotina que eu preciso ter dentro da minha semana e distribuo isso nos dias da semana para que eu consiga atingir os meus objetivos. Só que isso é meu, entende? Eu sou uma pessoa extremamente rotineira. Os meus resultados, eles acontecem a partir do momento que eu estabeleço uma rotina assim. Aí tem gente que pensa assim, Vitor, mas aí a vida fica muito chata. Edu, sabe o que eu considero para mim uma vida chata? É uma vida onde eu estou vivendo por viver, onde as coisas acontecem aleatoriamente, onde as coisas não acontecem de propósito, onde eu não vivo a vida que eu sei que eu poderia viver, onde eu não atinjo os resultados que eu gostaria de atingir. Isso para mim é uma vida chata. Agora, quando eu atinjo os meus resultados, quando eu vivo uma vida de propósito, quando eu faço as coisas que eu determinei que eu queria fazer, que para mim são importantes, isso para mim é uma vida empolgante, é uma vida com significado. E para mim, estabelecer uma rotina onde eu estabeleci as minhas próprias regras, não é uma pessoa que chegou e falou assim, Vitor, o seu dia vai ser assim, 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 assim. Eu estabeleci isso, eu criei isso. Então, a partir do momento que eu criei esses parâmetros, eu estou respeitando a mim mesmo. Então, é importante dizer assim, né, Edu? O empreendedor, qual que é a importância de ter uma rotina? A importância você tem objetivos a serem atingidos. E para que você atinja esses objetivos, o estabelecimento de uma rotina congruente com eles vai te ajudar, né? Então a gente vai falar nesse episódio, né, Edu, sobre isso. A gente falou até aqui agora a importância, né? Então nós temos objetivos e nós queremos atingi-los. Então a rotina vai contribuir para isso. Então daqui para frente... Só para te falar, Vitor, dentro do que você falou aí de rotina, que você mesmo tomou a decisão de fazer isso que você faz, por isso que é tão importante você se conhecer, né? Você saber o teu limite, os teus limites, o teu potencial. Eu vim da indústria, cara. Eu comecei minha vida profissional na indústria. Eu sou formado em técnico e mecânica, trabalhava na Embraer, outra empresa conceituada. Mas quando eu tive contato com a minha área profissional, cara, na área profissional, eu me achei, eu me encontrei. Então é importante demais você se achar, se encontrar e saber exatamente o que faz bem e o que não faz para você. Porque o empreendedor, meu amigo, você tem que estar disposto a fazer aquilo que as pessoas não querem fazer, entendeu? Exatamente. Então não tem jeito. É legal esse detalhe que você comentou aí de indústria, né? Você que estava dentro da indústria, você sabe que um processo industrial, ele tem uma rotina para acontecer. Sim. As coisas não acontecem aleatoriamente. Um produto, para ser produzido, seja ele qual for, ele tem um passo a passo, que chega lá a matéria-prima, aquela matéria-prima é processada, depois vai para um outro setor, que passa por um outro processo, até que toda essa rotina totalmente arquitetada, ela no final ela entrega o produto pronto. Só que imagina se isso acontecer aleatoriamente, Edu, em vez de seguir um passo a passo, o produto ele vai sair pronto e bem feito? Pronto, vai. Agora, o que vai sair, só Deus sabe.
E basicamente a gente pode entender assim que os resultados da nossa vida é como se fossem produtos fabricados numa empresa, né? Sim. Então, se a gente tiver uma rotina onde as ações do nosso dia a dia acontecem aleatoriamente, o que vai acontecer são resultados aleatórios. Então, Edu, a gente vai discorrer um pouquinho daqui para frente agora de Vamos como lá. criar essa rotina, né? E nós temos uma pergunta aí, né, Edu? Vitão, tá preparado aí, né, cara? Tô vendo que você tá todo aí, camisa nova, todo perfumado, né? Pergunta é pesada, hein? Manda ver, Edu. Manda ver. E Manda a pergunta aí pra antes gente. de começar a pergunta aqui pro Vitor, gente, curte aí, senta o dedo nesse like. Sei que tá friozinho aí, mas aperta o botãozinho aí, nos ajude a impulsionar esse vídeo para mais pessoas, compartilha, se inscreva aí, clica no sininho e vamos junto nessa jornada. Bora, Vitor, para a pergunta? Manda a pergunta aí, Edu. Vitão, como criar uma rotina eficaz que melhore os resultados empresariais e aumente a qualidade de vida ao mesmo tempo? Vou repetir. Repetir. Como criar uma rotina eficaz que melhore os resultados empresariais e aumente a qualidade de vida ao mesmo tempo? Edu, o primeiro passo é identificar os grandes objetivos que nós temos na vida. Esse é o primeiro passo. Então, por exemplo, se eu quero chegar aos 90 anos de idade, com boa saúde, com qualidade de vida, fazendo exercício físico e trabalhando, eu preciso ter um padrão de comportamento hoje para que eu consiga chegar aos 90 anos de idade dessa maneira. Se eu quero que a minha empresa, daqui 10 anos, esteja faturando 10 vezes mais do que fatura hoje, eu vou precisar ter um padrão de comportamento hoje para que daqui 10 anos minha empresa esteja faturando 10 vezes mais. Se eu quero que daqui 15 anos os meus filhos sejam meus melhores amigos, eu vou ter que cultivar isso hoje. Então, tudo, Edu, vai partir da gente determinar o que a gente quer na vida. Esse sempre será o primeiro passo, cara, sempre. O que você, como empreendedor, quer, tanto para a sua vida profissional, para a sua empresa, para o seu negócio, para os seus negócios, e o que você quer para a sua vida pessoal, no seu âmbito familiar, no seu âmbito de saúde, como você quer envelhecer, caso você ainda não tenha envelhecido. Então, Edu, o primeiro passo é determinar os objetivos maiores na vida. Porque os nossos objetivos maiores, Edu, eles nos dão um norte. Ele nos mostra qual que é o caminho que a gente tem que trilhar no nosso dia a dia. Então, o primeiro passo é esse: determinar os objetivos maiores, os macro-objetivos. Você tem seus macro-objetivos definidos, Edu? Tenho, cara. E é bem macro mesmo, Vitor. Minha mulher fala que eu sou doido da cabeça, né? Isso é bom. Se é macro, é porque te empolga. Eu imagino que te empolga, né? É, com certeza, cara. E outra é, meu, já que você tem que sonhar, sonha grande, cara. É mesmo trabalho. Sonhar pequeno, sonhar grande. Você não sonha grande, cara. Não custa nada, entendeu? E outra, tirar um. Isso vai te dar mais um combustível para você fazer acontecer para você, para sua família, entendeu? Então, é isso aí. Exatamente. Então, Edu, começando a responder a pergunta, né? O primeiro passo é estabelecer os grandes objetivos. Uma vez que a gente tem esses grandes objetivos estabelecidos na vida, fica mais fácil a gente ir para o segundo passo, Edu, que é uma pergunta. O segundo passo é uma pergunta. Uma vez que eu tenho os meus grandes objetivos na vida já estabelecidos, eu sei o que eu quero para minha empresa, eu sei o que eu quero para minha família, eu sei o que eu quero para minha saúde, eu sei o que eu quero para o meu bem-estar. Uma vez que eu já tenho muito bem determinado isso, aí vem a pergunta: o que eu preciso fazer hoje? Porque é no hoje que a vida acontece, Edu. A Exato. gente olha para o futuro porque é o momento que a gente escolhe para fazer um planejamento. Quando a gente olha para o futuro, a gente olha para visualizar que tipo de vida a gente quer ter. A gente olha para o futuro para que a gente possa idealizar os nossos sonhos. Só que é no presente, é no aqui e no agora que a vida acontece.
né? Então, quando eu faço essa pergunta, o que eu preciso fazer hoje para que eu consiga atingir esses objetivos maiores que eu tracei, aí, aí a coisa começa a ficar mais fácil. Sabe por quê, Edu? Eu identifico o padrão de comportamento que eu preciso ter no dia de hoje. Então, se eu pensar que eu quero chegar aos 90 anos de idade, com boa saúde, com boa disposição, fazendo atividade física, trabalhando, se esse é o meu objetivo, então o que eu preciso fazer hoje, aos meus 37 anos, para que quando eu chegar aos 90, eu chegue nessas condições? Aí eu vou identificar que eu preciso me alimentar melhor, que eu preciso ter uma alimentação saudável, balanceada, eu preciso fazer atividade física já desde hoje, eu preciso levar uma vida livre de estresse, porque o estresse libera diversas toxinas que vai destruindo o nosso organismo. Então, a gente começa a identificar o que a gente tem que fazer hoje. Então, se eu quero que a minha empresa, daqui 10 anos, esteja faturando 10 vezes mais do que hoje, então logo eu tenho que me perguntar, o que eu preciso fazer hoje? Para que daqui 10 anos a minha empresa esteja faturando 10 vezes mais. Aí você começa a identificar as atividades que você precisa fazer hoje, que aí você vai começar a inserir essas atividades na sua rotina. E que aí é o segredo, né, Edu? Porque uma vez que a gente insere essas coisas na nossa rotina, aí a gente começa a fazer isso todo dia um pouquinho, todo dia mais um pouquinho, até que no decorrer de um determinado período, esse pouquinho todo dia, ele vai se tornar uma coisa muito grande e vai fazer a gente atingir aquele objetivo. Até agora, Exatamente. até o presente momento, tá tranquilo aí, Edu? É nesse caminho aí mesmo que você estava imaginando? Exato. Eu me lembrei agora, você falou aí um pouquinho todo dia. Tem um grande amigo aí, um irmão mesmo que Deus me deu, o pastor aí, pastor Abil, um forte abraço. Uma vez ele pregou uma mensagem, cara, foi tão forte, eu nunca mais esqueci. Pequenas coisas, grandes resultados. Cara, pequenas coisas todos os dias vai te levar pro topo, cara. Né? Você não consegue eliminar 20 quilos num dia? Não. Um pouquinho todo dia, cara. Uma página de um livro por dia. Uma página, um capítulo da Bíblia por dia. Você vai indo passo a passo, cara. O tempo vai passar de qualquer maneira. Você lendo ou você não lendo, você fazendo ou você não fazendo, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, já que vai passar, então faça. Tudo vira um hábito. Depois que vira um hábito, cara, já é automático. Né? Eu, não sei, você também acha que deve fazer isso, Vitor? Eu sempre ando com um livro na mochila. Às vezes eu vou com um carro para algum lugar, estou esperando algum cliente, alguma coisa, pego o livro e já começo a ler. É automático. Entendeu? Por quê? Você otimiza o seu tempo, cara. Nosso tempo hoje pelo amor de Deus, é mina de ouro, vale mais que qualquer coisa nosso tempo. Então você tem que aprender a otimizar seu tempo para o seu próprio bem, não é? Sem sombra de dúvida, Edu. Então, uma vez que a gente determinou os nossos objetivos maiores e a gente entende o que a gente tem que fazer hoje, então aí vem o terceiro passo, Edu. Então, vamos lá. Estou anotando aqui, Vitor. Oi? Estou anotando aqui. Anota aí, continua anotando aí. Então, vamos lá, Edu. Uma vez que eu tenho determinado os meus objetivos maiores e eu identifico o que eu preciso fazer hoje para alcançar esses objetivos maiores, aí vem o terceiro passo, Edu, que é a criação de um sistema. O que é um sistema? Um sistema é um padrão de hábitos, um padrão de regras, é um padrão de comportamento, é um padrão de compromissos, que tudo isso junto vai te ajudar a atingir os seus objetivos. Vamos só repetir, Edu? O que é um sistema? É um padrão de hábitos, é um padrão de comportamento, é um padrão de regras, é um padrão de compromissos que a gente assume com a gente mesmo e a gente implementa isso no nosso dia, que isso vai fazer com que a gente atinja os nossos objetivos maiores. Então, vamos falar na prática? Vamos tentar traduzir isso? Simplifica aí pra gente aí, Vitor. Simplificar e vamos traduzir. Eu vou falar um pouco da minha vida, porque eu acho que aí fica um pouco mais fácil de entender, né?
Isso. Eu tenho objetivos maiores na minha vida, certo? Eu comentei um deles aqui com você, que é chegar aos 90 anos com boa saúde, trabalhando, quero trabalhar enquanto eu tiver condições, nem passa na minha cabeça parar de trabalhar, aposentar, ficar lá na cadeira, isso nem cogito. Quero chegar com boa saúde aos 90 anos, quero chegar fazendo exercícios. Compartilhei com você aqui um objetivo meu de vida. Sim. Então, eu já entendo o que eu preciso fazer hoje para que esse objetivo seja atendido. Eu quero que o meu negócio ele esteja faturando 10 vezes mais, no mínimo, daqui a 10 anos. Então, eu entendo o que eu preciso fazer hoje. Então, eu começo a entender tudo o que eu preciso fazer hoje, Edu, e eu começo a criar uma rotina, um sistema, para que eu consiga implementar na prática isso. Então, por exemplo, tá? O que é uma criação de uma rotina? É quando você arquiteta o seu dia para que você tenha uma sequência de atividades que você consiga fazer tudo aquilo que você propôs fazer, que se feito, você vai conseguir atingir os seus objetivos diários. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo então da minha rotina, tá, Edu? De como que a minha rotina acontece. Eu preciso de 8 horas de sono. Então, aí já começa por você se respeitar. Eu preciso de, no mínimo, 8 horas de sono para me ficar bem no dia seguinte, para me ser produtivo no dia seguinte. Como eu acordo às 6 horas da manhã, então eu sei que 10 horas da noite eu já tenho que estar na cama pronto para dormir. O que acontece antes de eu deitar, Edu? Eu preciso ter um tempo com a minha filha, eu preciso ter um tempo para mim mesmo, para me fazer qualquer coisa que eu tenha vontade de fazer, para me assistir TV, para me jogar basquete, para me fazer qualquer coisa que eu quero. Eu preciso ter um tempo para me jantar, para me tomar banho, fazer essas coisas mecânicas do dia a dia. Sim. Então, eu listei tudo o que eu preciso fazer para que eu me sinta bem, consiga, na hora que eu deitar na cama às 10 da noite, eu falo assim, caramba, meu dia foi muito bom, meu dia. Então, tem uma série de coisas que eu preciso fazer antes das 10 horas da noite. E eu cheguei à conclusão, Edu, que eu preciso de 5 horas para fazer essas coisas. Eu preciso de 5 horas. Então, olha a matemática da coisa. Se eu preciso dormir às 10 e eu preciso de 5 horas para fazer essas coisas, logo eu entendo que nisso vai dar às 5 horas da tarde. Eu encerro meu trabalho às 5 da tarde. Eu sei que às 5 da tarde eu preciso parar o meu trabalho, independente se eu tenho muita coisa para fazer ou não. E é aqui que entra uma das regras da produtividade, é que o trabalho ele nunca tem fim, Edu. O trabalho nunca tem fim. Então você precisa pôr fim ao trabalho. Então eu estabeleço que 5 horas da tarde é o limite para mim trabalhar. Então, quando dá 5 horas, independente se eu tenho muito trabalho para o dia seguinte ou não, eu paro tudo. Por quê? Porque eu preciso respeitar a minha vida pessoal. Eu preciso de 5 horas para mim me divertir, para mim ficar com a minha filha, para mim ficar com a minha esposa, para mim jantar, para mim não fazer nada. Eu preciso dessas 5 horas. E eu preciso 10 horas da noite estar deitado, porque eu sei que no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu tenho que estar de pé. Então, aqui eu estou falando um padrão. Aí, se eu paro às 5 da tarde, Edu, a próxima pergunta é: quanto tempo eu preciso para fazer o meu trabalho? De acordo com a minha rotina de trabalho hoje, de acordo com da forma com que eu trabalho, quanto tempo, quantas horas eu preciso de trabalho? Então, aí eu identifico, eu vou passando por essas camadas, Edu, até identificar o horário que eu preciso acordar. Entende? Então, eu identifiquei, após passar todas as camadas, que para a minha vida fechar e para que a minha rotina eu possa atingir os objetivos que eu quero, eu preciso acordar às 6 horas da manhã. Então, eu acordo às 6 da manhã, eu tenho uma rotina matinal, onde eu faço meus estudos matinais, antes de começar a trabalhar. Depois eu começo a trabalhar. Aí eu tenho um horário que eu paro, que eu vou buscar minha filha na escola, às 11h30 da manhã. Depois eu almoço, retorno para o trabalho. Então, o que é criar um sistema, Edu? É você criar parâmetros para que você consiga atingir os seus objetivos do dia. Tá. Para Mas que ao final do dia... Hoje você trabalha quantas horas por dia, Vitor? Edu, hoje eu estou trabalhando na média de 6 a 7 horas por dia. Só que são horas produtivas. Esse é o diferencial, né? Que existe uma grande diferença, né? Muito, De você muito. estar 6 ou 7 horas ocupado
e de você ter 6 a 7 horas de horas produtivas. É muito diferente. Não tem dia que você vai pra cama e fala, caramba, velho, meu dia hoje, puta, não rendeu nada, não fiz nada. Isso não existe com você. Hoje não existe mais, Edu, porque eu criei um sistema. E aqui que entra a grande sacada. Quando eu aprendi isso que você acabou de falar, de deitar na cama e falar assim, caramba, não fiz nada, acabou na minha vida, entendeu? É lógico que esporadicamente isso pode eventualmente acontecer, porque a nossa vida é feita de imprevistos. Às vezes acontece um imprevisto que tira a vida do eixo, mas isso daí são coisas pontuais. É coisa que acontece lá de vez em quando. Raramente se repete acontece numa semana e se repete na outra, raramente. Então são coisas que acontecem pontualmente. Mas no meu dia a dia, Edu, via de regra, eu deito a cabeça no travesseiro e tenho essa sensação de bem-estar, de que eu fiz o que precisava ser feito. Eu não sei Então, para você, Edu, eu não sei para você, mas para mim, a felicidade tem a ver com a realização. Eu me sinto feliz, eu me sinto bem quando eu faço aquilo que eu propus fazer para minha vida. Aquilo que eu estabeleci. Então, isso me faz ficar bem comigo mesmo, sabe? É quando eu deito na cama e falo, caramba, hoje o meu dia foi produtivo porque eu fiz aquelas coisas que eu propus fazer. Né? Não que outra pessoa veio e falou para mim fazer, mas que eu propus fazer, e eu fui lá e fiz. Né? Eu não fiquei procrastinando. Eu fui lá e realizei aquilo. Né? E que aí, Edu, entra um ponto que eu gostaria de falar, que é uma qualidade, e a gente vai até fazer podcasts posteriores, Edu, sobre esse tema, que é a autodisciplina. Você sabe qual que é a diferença, Edu, da disciplina para a autodisciplina? Alguém já trouxe esse tema aí para você? Qual que é a diferença da disciplina para a autodisciplina? Eu descobri isso há pouco tempo, tá? Eu descobri isso há imagino, pouco mas tempo. explana aí para nós aí, você que já tá na veia aí. Edu, eu achava que eu era um cara disciplinado e que a disciplina era boa para minha vida. Até que eu descobri o que é autodisciplina. Porque basicamente a diferença é disciplina é quando você realiza regras que outros criaram e você implementa. Então pensa lá na época da escola. Às vezes uma professora falava assim, puxa, esse rapaz é tão disciplinado, ele faz a lição de casa certinho, ele vem na escola todo dia, ele vai bem nas provas. Então o que esse garoto fazia? Ele realizava ou aplicava regras criadas por outros, pelos seus pais, que dizia a hora que ele tinha que acordar, pela escola, que dizia a hora que ele tinha que entrar, quais atividades ele tinha que fazer, que dia que ele tinha que fazer a prova. Então, ele era um garoto disciplinado. A disciplina, em termos simples, é você realizar regras criadas por outras pessoas. Agora, a autodisciplina, Edu, é uma evolução da disciplina. A autodisciplina é você realizar regras que você estabeleceu para si. Não é que terceiros estabeleceu. E é aqui que é a grande sacada, Edu, porque se os objetivos de vida, se os nossos sonhos, se aquilo que a gente idealizou para a nossa vida é nosso, não é de terceiros, não é o Edu que criou o que o Vitor vai ser lá na frente, é o Vitor que criou. Os seus sonhos, Edu, os seus sonhos é criado por você. Os seus sonhos não é criado pela sua esposa, pelos seus filhos, é pelo Eduardo. Claro. Então, dessa maneira, as regras da sua vida para que seus sonhos se realizem têm que ser criadas pelo Eduardo. E a autodisciplina é quando você aplica as regras que você mesmo criou. E para você conseguir instalar, Edu, um sistema de rotina que respeite os seus objetivos pequenos, médios e grandes, curtos, médios e de longo prazo, você precisa ser um ser humano autodisciplinado. O empreendedor, Edu, ele precisa ser autodisciplinado. E autodisciplina é você falar não para ótimas oportunidades, né? Também. Que foi o que a gente falou, né, semana passada, né? Exatamente, cara. Porque então a gente conclui que uma rotina, você ter uma rotina saudável, você ter disciplina e autodisciplina, na realidade, não é que você vai ter uma vida chata e prisioneira, na realidade vai te libertar.
A autodisciplina, ela vai te libertar. Porque você sabe que você produz X horas por dia, a partir daquele momento o tempo é só seu, sua vida pessoal, da sua família, dos seus hobbies, de fazer qualquer outra coisa, e simplesmente, gente, eu demorei para cair, para ter essa consciência, tá, Vitor? Eu, quando eu tava em casa, ocioso, eu ficava mal, cara. Caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Cara, eu não posso ficar parado, tem que fazer alguma coisa. Não, cara, fica quieto. Chega um momento, cara, não faça nada, meu. Deita no sofá, deita na tua rede, aonde você quiser. E tem esse momento seu, cara. Sabe? E isso é muito importante para mim. O meu momento, o silêncio, ele me recarrega. Então, isso é muito importante para mim também. Você se conhecer, cara, é fundamental isso, mano. Isso que você falou é muito pesado, Vitor. Assim, ele é libertador. E realmente essa autodisciplina, ela faz uma diferença gigantesca na nossa vida, entendeu? Edu, você falou uma coisa muito interessante aí, cara. Autodisciplina é sinônimo de liberdade. Sim. E a gente quer trazer essa diferença aqui com bastante força, porque quando se fala de seguir uma rotina, que nem você disse, muita gente tem uma conotação negativa, né? Como se rotina fosse algo ruim. Mas como que rotina pode ser algo ruim se é algo estabelecido por você? E você tem o direito de estabelecer uma rotina que seja gostosa, que seja agradável. Então, quando eu falo, Edu, que eu tenho uma rotina e eu funciono por rotina, é lógico que eu não vou criar uma rotina chata, engessada, que eu vou chegar no final do dia mal-humorado. Muito pelo contrário, eu crio uma rotina que ela é condizente com os meus objetivos são agradáveis. Eu não crio objetivo chato para mim. Os meus objetivos de longo prazo, os macro-objetivos, que é o que a gente citou aqui, são baita objetivos, cara, que eu criei para mim, entendeu? E se eu, para mim, conseguir atingir esses objetivos, eu preciso realizar objetivos menores, comportamentos diários menores. Esses objetivos, esses micro-objetivos do dia a dia, também são coisas agradáveis. Então, eu crio uma rotina para mim que seja agradável. Porque se não for agradável, Edu, não vai ter consistência. É isso Aí aí. entra a autodisciplina. O que é autodisciplina? É você realizar aquilo que você propôs realizar. É você fazer aquilo que você se propôs a fazer. E aquilo que você se propôs a fazer tem que ser algo que esteja alinhado com o que você quer para a sua vida. E, Edu, na Forte. nossa rotina, esse papo de rotina, Edu, ele pode durar horas, tá? Hoje a gente falou que a gente não ia deixar passar de 40 minutos e a gente já está quase 45 aqui, né, Edu? Vai embora. Então, O papo vai a gente embora. vai precisar dar uma acelerada para não ficar muito grande. Mas dentro da rotina, Edu, isso daqui eu não posso deixar de falar. Existem dois tipos de ações na nossa rotina. As ações que nos mantêm no nível atual, que são as coisas que a gente já conquistou na vida. Então, existem coisas na nossa vida que a gente já conquistou. Mas se a gente não manter um padrão de comportamento, a gente perde isso. Você concorda? Você tem um trabalho Total. hoje. Você tem um trabalho hoje. Se você não tiver um padrão de comportamento no seu trabalho, você começa a perder cliente, você Sim. começa a perder faturamento. Então, você precisa manter um padrão de comportamento para você manter o seu nível atual onde ele está, certo? Só que existe um outro tipo de ação, Edu. São aquele tipo de ação, de ações, é aquele tipo de ações que te leva para um próximo nível. É aquele tipo de ação que ela não vai subsidiar somente o teu nível atual. Ela vai te levar para um novo nível. Então, tem tipos de ações, Edu, que vai fazer o seu faturamento aumentar como empresário, como empreendedor. Tem tipos de ações que vai fazer a sua carteira de cliente ser mais qualitativa. Significa que talvez você pode ter até menos cliente, só que clientes de mais qualidade. Tem tipo de ações, Edu, que vai te fazer não só manter a tua saúde que você tem hoje, mas que vai te levar para um outro nível de saúde. Tem tipo de ações, Edu, que vai não apenas manter a amizade que você tem com seus filhos do jeito que está hoje. Tem tipo de ações que você pode colocar no seu dia que vai fazer você ir para um próximo nível de relacionamento com seus filhos. Então, dentro da nossa arquitetura de rotina, dentro dessa criação de uma rotina efetiva, para a gente atingir os nossos micro-objetivos,
para que a gente atinja os nossos objetivos maiores, a gente precisa implementar ações das duas categorias. Das categoria que mantém o nosso padrão do jeito que está hoje, a gente precisa conservar o que a gente já conquistou. Você concorda, Edu? Muita coisa que a gente conquistou hoje já foi um objetivo no passado, né? Sim. Então a gente precisa manter um padrão de comportamento para que a gente conserve o que a gente já conquistou. E a gente Sem precisa dúvida. também incluir na nossa rotina ações que vão nos levar para um próximo nível, tanto em caráter empresarial quanto em caráter pessoal. Exato. E aquele que você falou, hoje, o que nós conquistamos até hoje, para você conquistar mais, é o outro patamar. Você tem que crescer mais, tem que evoluir mais, tem que desenvolver mais, tem que pôr novas metas. Então é importante isso também, você saber exatamente, porque você não vai conseguir novos resultados fazendo as mesmas coisas. Então, o que você fez ontem te trouxe até hoje. O que vai te fazer levar para amanhã para um outro nível, você tem que melhorar, você tem que fazer outras coisas diferentes. Né? Então, o dia a dia, nosso dia a dia, ele é muito corrido. Se você realmente não coloca essas prioridades do seu dia, passa o dia, semana, mês, ano, cara, você não faz nada, absolutamente nada, entendeu? Quantas pessoas... Eu também já fiz muito isso, cara. Quantas vezes comecei uma academia e parei? Inúmeras vezes, entendeu? Só que você tem que continuar. A minha filosofia é o seguinte, Vitor. Eu vou morrer em busca do desenvolvimento pessoal, do crescimento. Ah, nossa, mas você não para de ler? Não, não paro de ler. Ah, você não para de ir em curso? Não, não paro de ir em curso. Minha esposa que fala, meu Deus, cara, você toda hora compra um curso, toda hora não sei o quê. Porque essa é a minha paixão, cara. É o desenvolvimento, essa é a minha paixão. A evolução, né? A sua É evolução, né, Edu? evolução. Então, isso é o que me faz bem. Então, você tem que saber isso. Entendeu? Então, é prioridade, cara. Você só aperta o botão daquilo que for prioridade para você. Tem gente que tem prioridade com outras coisas. Tem gente que acha um absurdo pagar 50, 100 reais num livro, mas que acha muito barato pagar R$ 1.000 num tênis. É prioridade, cara. Entendeu? Exatamente. Então, Edu, então só para a gente fechar esse assunto, para esse episódio não ficar tão longo, a gente falou aqui de determinar objetivos maiores, né? Uma vez que eu tenho esses objetivos maiores já pré-determinados, eu identifico quais são as minhas ações que eu preciso ter no hoje, no meu dia a dia, para que eu consiga atingir os meus objetivos maiores, né? Então vem aquela pergunta: o que eu preciso fazer hoje, né? O que eu preciso fazer hoje para que eu atinja meus objetivos? O que eu preciso fazer hoje para que eu tenha a vida que eu quero ter, né? Seja no âmbito profissional ou pessoal. E depois disso, o terceiro passo é criar um sistema. É criar uma rotina para que você tenha um padrão de compromisso, de regras, que vai te proteger para que você atinja esses objetivos, para que você realize o que você se propôs a fazer no dia. Né? Porque se a gente não criar esse sistema, Edu, a vida ela começa a acontecer aleatoriamente. E os sim. dias e as semanas estão passando tão rápido, a gente estava falando isso no começo, que se a gente não criar um sistema com muita autodisciplina, com regras bem estabelecidas, o nosso dia passa, a nossa semana passa, e a gente chega no final da semana com aquela sensação de, pô, a semana passou e eu não fiz nada. Só que daqui a pouco o mês passa, Edu, e os anos passam, e as décadas passam, e a vida passa. É E isso a vida aí. ela precisa acontecer de propósito. Então, para isso, a criação de um sistema, que é um conjunto de regras, de compromissos, é um conjunto, é uma rotina que a gente estabelece com o objetivo de realizar aquilo que a gente precisa realizar. A gente precisa reforçar aqui, Edu. Essa frase eu anotei aqui para mim não esquecer de falar. É o que É, a gente faz consistentemente que gera os nossos resultados. Aquilo que a gente faz de maneira aleatória nos gera resultados aleatórios. Se os nossos dias acontecerem de maneira aleatória, a gente vai ter resultados aleatórios. Agora, quando a gente cria uma rotina para a gente ter comportamentos com consistência, a gente vai ter resultados consistentes. É assim que funciona a vida. Tá certo, Edu? perfeito, cara. Muito bom, Vitor.
E aí, a gente já tá aí nos 50 minutos de bate-papo, cara. Incrível, como passa o tempo, né, Vitor? De fato, passa mesmo, cara. Então, Edu, como eu te disse, esse é um tema que daria para ficar falando um tempão aqui. tempão. Eu não consegui falar, Edu, eu acho que nem 10% do que eu gostaria de ter falado sobre esse tema. Então a É, gente vai voltar em episódios anteriores, voltar a tratar desse assunto. Dá para criar uma série só sobre autodisciplina, porque a autodisciplina para o empreendedor é algo fantástico. Quando as coisas realmente começam a acontecer, quando você desenvolve a autodisciplina. As sim. coisas da minha vida, Edu, só começaram a acontecer de fato quando eu desenvolvi a autodisciplina. Então a gente vai trazer isso em podcasts à frente, né? E por hora a gente encerra por aqui, né, Edu? Para que a gente possa, já no Exato. próximo episódio, a gente está encerrando uma série, né? É importante a gente falar isso. Estamos encerrando essa série de gerenciamento de vida para empreendedores, onde a gente trouxe aqui, se você não assistiu os episódios anteriores, volte lá e assista. A gente falou muita coisa interessante, muita coisa bacana, que pode ser útil para você, tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal. Lembrando que o nosso objetivo sempre será trazer conteúdo para você como empreendedor, você evolua, para que você consiga lidar melhor com o seu negócio, lidar melhor com a sua empresa e, ao mesmo tempo, cuidar bem da sua vida pessoal, porque o final disso tudo, o resultado final, a gente quer que você tenha qualidade de vida, né, Edu? Que é o que a gente É está isso aí. buscando para a nossa vida, né, Edu? É isso aí. E eu quero agradecer você que está aí nos assistindo, você que está curtindo, está compartilhando. Desejo a você uma semana incrível, um final de semana maravilhoso. Hoje é dia de rotina para mim, viu, Vitor? Sexta-feira eu tenho uma rotina. Sexta-feira é o dia que eu pego meu filho, o caçula. Ele já até me ligou aqui e falou: a gente sai para comer coxinha na sexta-feira. Então, saindo daqui, eu vou pegar ele lá, a gente vai comer coxinha. É a nossa rotina de Legal. sexta. Boa, é coxinha da Real ou não? A gente faz um rodízio aí, né? Então depende do orçamento, a gente vai quando vende, vai para Real. Quando não vende, vai lá para o Vanelville mesmo. Tá certo. Então tá, joia, Edu. Obrigado mais uma vez, um forte Beleza? abraço, ótimo final de semana. Eu que agradeço, Vitor. Parabéns aí, cara. Obrigado pelo compartilhar os conhecimentos. Esses 3 episódios foram incríveis, realmente um diferencial. Para você ter uma ideia, nós gravamos aqui e durante a semana a gente passa ouvindo para ver se a gente realmente está o que está falando e a gente aprende muito com a gente mesmo, cara. Nunca, o que tem dentro de você, você não tem ideia, cara, o que tem dentro de você, você que está assistindo aí. Coloca para fora, amigão. Não, não retém, não. Solta isso daí. E a gente só se dá conta disso quando a gente começa a colocar para fora, né, Edu? Exatamente, cara. Fechou? Um abraço, guerreiro. Forte abraço, guerreirão. Tamo junto, hein? Tamo junto, um abração. Até o próximo. Sucesso. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até.